Bom dia a todos, eu sou o professor Rui e essa aula é sobre propriedades físicas dos materiais. Essa aula é só sobre densidade. Tá? É muito simples, densidade você já trabalha com isso desde o ensino médio, mas mesmo sendo muito simples ainda há algumas confusões, tá gente? Então anote esses conceitos, é super curtinha essa aula, mas anote no seu caderno, faça seu caderno direitinho, porque é uma das primeiras dessas propriedades que a gente vai lidar tanto aqui na disciplina, quanto em materiais de construção civil 2, quanto na sua vida profissional. Desde estagiário você já vai ter que fazer contas e trabalhar com essa propriedade. As propriedades dos materiais são características intrínsecas dele, né, que vão resultar em como esse material se comporta quando ele é solicitado por uma ação externa. Tá? Aqui, tratando de propriedades físicas, eu vou falar só de uma. Vai ter outras propriedades físicas que a gente vai tratar em momentos oportunos do curso. Mas aqui a gente vai falar de uma propriedade muito simples, que você já sabe o que é, mas que mesmo sendo muito simples, ainda existe uma confusão na hora do entendimento do engenheiro sobre ela, que é a densidade. Primeira coisa, você já deve ter ouvido falar em densidade e você já deve ter ouvido falar na física em massa específica. Qual a definição de densidade? A definição é massa sobre volume. Qual a definição de massa específica? É massa sobre volume. Tá, então qual a diferença? Tá. A propriedade é a mesma, tá, gente? Presta atenção. Se você estiver fazendo no caderno, esse é o momento de você fazer essa anotação, tá? Densidade, a gente sempre está falando de densidade quando a gente está se referindo a algum corpo. Por exemplo, no caso dos materiais de construção, a gente está se referindo a algum componente. Nesse exemplo, um tijolo. Poderia ser um bloco, poderia ser uma barra de aço. Sabe? Então, existe um componente que você define muito bem ele, onde ele começa, onde ele termina. Ele tem uma função, então ele tem uma densidade. Existe uma norma técnica de tijolo que ela tem um procedimento padronizado de como medir a densidade de um tijolo. Já a massa específica é a mesma propriedade, é massa sobre volume, mas nesse caso a gente está se referindo a um material. Se eu estou fazendo um estudo onde eu quero fazer cerâmicas com densidades diferentes, porque eu vou produzir no futuro um tijolo, eu estou controlando dentro da fábrica, minha variável é a cerâmica, é aquela argila que vai ser queimada, vai virar uma cerâmica, né, vai se passar por sinterização, vai virar uma cerâmica, que vai ter uma certa densidade aquele material. Densidade é só o bloco pronto, densidade é só o tijolo. Então, no caso do material, já não vai ser densidade, vai ser massa específica. Essa é a diferença. Tá? Então, use o termo correto, né, porque pode haver diferença, porque quando a gente fala massa específica, a gente vai medir como metodologia que vai medir a propriedade daquele material. Quando a gente vai falar do componente, ele pode ter uma outra metodologia que envolve lá as arestas, a geometria do componente, que pode dar um resultado diferente. Bom, então aqui eu só defini o conceito da palavra, do termo, né? O termo densidade e o termo massa específica. Mas a massa específica, ela ainda é dividida em duas. E é aí que tem a maior parte da confusão. Tá? Existe o que a gente define como massa específica real e existe a massa específica aparente. Tá, definição de massa específica é a quantidade de sólidos existente por unidade de volume de um material. Então, se for a massa específica real, a definição é essa. Depende do volume efetivamente ocupado somente pela fase sólida desse material. E da densidade atômica, né? Porque se é só a fase sólida, o que vai mudar a densidade é a densidade atômica. É como existe o arranjo cristalino lá, se ele é mais disperso, se ele é mais concentrado, que é função do arranjo cristalino e da massa atômica dos elementos que compõem o material. Veja, é uma propriedade intrínseca mesmo lá da composição na escala molecular do material. Quando a gente fala em massa específica aparente, então aí depende do volume aparente ocupado pelo material, não é um volume só da fase sólida. O volume ocupado ele é composto de fase sólida mais os volumes de poros que estão ali entre os grãos, entre a fase sólida, né? Que isso vai variar em função do grau de empacotamento do material, que é como ele está arranjado, né? O arranjo entre partículas. Tá? E é lógico, né? Ele vai ser função da massa específica real, que é a massa específica do material mesmo só da fase sólida. Vou tentar ilustrar com uma imagem aqui. Se eu falar para vocês, calcule e determine a massa específica real dessa bolinha de gude que está dentro desse recipiente. Então você vai pegar uma única
bolinha de vidro, né? E você vai ter uma metodologia que vai medir a densidade do vidro que compõe a bolinha de gude. Agora, se eu falar o seguinte, porque se eu pegar esse recipiente e medir a massa, vai dar uma massa que não vai mudar, né? A quantidade de bolinhas está lá, uma propriedade que não muda, né? Constância de massa. Agora, para você calcular o volume, você vai ter que calcular o volume efetivamente ocupado por bolinhas. Agora, se eu falar assim, determine o volume da massa específica aparente dessas bolinhas de gude dentro desse recipiente. Então aí você vai medir a massa, que é a mesma, só que o volume não vai ser o volume só de fase sólida, vai ser o volume desse recipiente. O que tem dentro desse recipiente? Que está até a boca, o talo, não cabe mais nenhuma bolinha de gude. Beleza, ele está cheio de bolinhas de gude, mas ele também tem ar entre as partículas de bolinha de gude. Vocês conseguem achar vários vídeos na internet falando sobre isso, até vídeos motivacionais, né? Perguntando assim, ó, esse recipiente está cheio? Aí vem a pessoa e todo mundo fala, está cheio, não cabe mais bolinha de gude. Aí a pessoa vem lá e coloca areia. Areia é bem menor do que a bolinha de gude, né? Então a areia vai caber nesses espaços vazios aí, ó. Aí você, poxa, não estava cheio, né? E agora? Como o nosso olho vê a areia preenchendo quase tudo, né? As pessoas falam assim, não, tá cheio. Aí o cara vem lá e bota um líquido, né? Bota água. A água ainda consegue entrar entre os vazios da areia. Tá? Então, veja a diferença, tá? Entre massa específica real e massa específica aparente. Certo? É só o conceito de densidade que se refere ao componente e massa específica se refere ao material. E a massa específica é dividida em duas, né? Que é a real e a aparente. A real é a massa específica só da fase sólida e a aparente é a relação de massa de sólido dividido pela área ocupada pelo sólido. Não tem só sólido ali, né? Tem sólido e ar, que é o exemplo aqui desse recipiente. Existem tantos conhecimentos na faculdade que você gosta, se apaixona, se identifica, né? Provavelmente, quando você começar a estagiar, se já não estiver estagiando, você vai fazer alguma quantificação de material. E densidade você vai ter que saber usar. Então, isso vai ser uma das primeiras propriedades que você vai ser solicitado profissionalmente. Tá? Então, daí a importância de você ter entendido cada um desses conceitos, tá bom? Tem exercício sobre isso, e faça e traga suas dúvidas para a aula presencial. Valeu, gente!